Já estamos no ar. Olá, boa noite a todos. Nós hoje estamos aqui reunidos para fazer esse aulão com vocês e trazer um assunto tão polêmico e tão atual que está inserido no nosso contexto, no nosso dia a dia durante mais de um ano, né? E nós reunimos aqui diferentes disciplinas para trabalhar com vocês diferentes olhares do mesmo assunto e assim fazer com que vocês consigam compor um pensamento crítico visto pela área de humanas e pela química, trazendo para vocês informações relevantes que vocês podem anexar aí depois aos conhecimentos de vocês, inclusive na redação do Enem. Tá, nós vamos começar com o assunto primeiro, primeira disciplina, História, que vai trazer o contexto histórico para vocês. Em seguida, nós vamos trazer Geografia. Depois, nós vamos entrar com Química. E, para finalizar, Sociologia e Filosofia. No intervalo entre uma apresentação e outra, eu vou abrir para vocês fazerem alguma pergunta, se vocês quiserem questionar ou tiverem alguma dúvida, ok? Se quiserem colocar no chat também, eu vou estar aqui acompanhando o chat e aí eu vou passando para os professores. Então, agora eu vou passar a palavra aí para o André e ele vai começar, então, a falar sobre a questão histórica. Você, André. Boa tarde, gente. Vou falar sobre a questão histórica aqui, da pandemia, né? Vou compartilhar a tela. Então, a gente fala muito em pandemia, né? Recentemente, com a pandemia de coronavírus, né? O mundo tem... A gente está cada vez mais integralizado, né? Com a globalização, né? Isso é meio que o caminho para uma doença localizada se disseminar e virar uma pandemia, né? Mas isso, antigamente, quando era... Vou falar da história das pandemias. Antigamente, a gente tinha uma epidemia localizada, mas mais para frente virava, né? Aí vou falar da pandemia em contexto histórico, né? Inicialmente, essas epidemias localizadas começaram através do comércio, da guerra. A gente tinha, na antiguidade, né, a formação dos grandes impérios na Mesopotâmia, o Egito Antigo, né, a Grécia, né. A partir desses povos, eles, através do comércio, entravam em contato com vários povos de outras regiões. E assim, é uma maneira ideal para disseminar uma doença. O comércio é uma parte dessa. O comércio vai ser um grande facilitador dessa de doenças. A guerra também é uma maneira também de disseminar doenças, né? A gente tem guerra lá, o Egito Antigo contra os Ixos. A gente tem mais para frente os mongóis lá no século de Crimeia, eles jogavam contra o Império Otomano, lá para frente, os mongóis chegaram ao século da Crimeia, lá para frente, onde eles jogaram corpos de pessoas com a peste dentro de Constantinopla. Então, a gente tem, assim, esse contexto histórico da pandemia. Além de ter um contexto histórico, uma pandemia pode mudar um governo, pode mudar um império. Então, pode mudar. A gente também tem, igual a peste de Antonina, que também mudou. A peste Antonina no Império Romano foi uma das causas também que vai causar o declínio de Roma. A gente tem também umas grandes pestes também, que é epidemia, em Atenas. Os relatos históricos de Atenas, que muita gente morreu, até o Cleix morreu essa doença. E também tem a questão da higiene. A questão de higiene não era muito levada a sério antigamente, dependendo do povo, você vai ver que alguns vão ter preocupação, né? Assim, a gente tem uma doença localizada que ela pode virar uma pandemia, né? Uma pandemia. Quanto mais... Por que vira? Quanto mais comércio, a gente está numa época de grande comércio, guerras, assim, facilita a disseminação de uma doença. A gente vê igual o coronavírus hoje. Você vê a China tão conectada com os outros países que virou, a gente está tão conectado agora ao mundo que virou uma pandemia, né? A gente está tendo mais pandemias porque a gente está vendo mais contato com o povo. Então, a gente até epidemias localizadas com a peste antonina no Império Romano, com a peste também.
Império, né, em Atenas, e tem a peste de Justiniano também, vai ser uma doença. Vai ser também, o próprio imperador sobreviveu, mas são grandes doenças que vão devastar o império, esses impérios. Até no Egito Antigo também também relata de uma grande peste que matou muitos, muitas pessoas. Aí a gente também tem outra questão, a doença como uma doença como algo histórico, né? Agora a gente pode encontrar que o próprio faraó entendia que isso era uma praga praga dos deuses, né? Então esse faraó nessa época ele construiu vários monumentos para que esse deus terminasse, né? E na Grécia Antiga a gente vai ter o Hipócrates, que vai ser um dos primeiros que vai separar as doenças que não a doença da causa divina para a razão, né? Assim, a gente tem primeiros estudos sobre pandemias, né? Então, aí, quando o mundo cada vez mais vai tornando com mais comércio, novas áreas, né? A gente chega a uma época que tem grande disseminação de doenças, né? A partir do século XVI, né? Com a colonização da América, da África, né? Assim, os nativos nunca tiveram essas doenças chegadas. Você vê, o Império Inca foi devastado por grandes doenças, né? Assim, as grandes navegações, comércio, assim a gente tem a transformação das primeiras epidemias para as pandemias, né? As principais epidemias da antiguidade tem a peste atonina, a peste justiniana, a praga de Atenas, que eu comentei, e a gente tem uma primeira pandemia também, a peste negra. A peste negra é um grande exemplo como essa doença mudou a Europa Ocidental. É transmitida relatos começam lá em Constantinopla, né? Através do comércio ali, chegam lá na Europa Oriental, depois para a Europa Ocidental, né? E assim, como era uma época que não tinha muita higiene, o lixo não tinha muita higiene, então a peste se alastrou por toda a Europa. Dizem que entre 50 e 100 milhões morreram de pessoas. E assim a Igreja Católica a Igreja Católica começa a colocar essa peste como algo que algo do pecado, como se algo que surge do pecado da pessoa. Então a gente tem essa vai virar a peste negra, vai ser algo a mudar a Europa naquele. Então a gente pode ter uma peste negra, uma epidemia, ela pode mudar o contexto histórico da sociedade. Como eu estava falando, quando a gente tem mais globalização, com as grandes navegações, o neocolonialismo, a descoberta da África, da América, a gente tem grandes epidemias, a gente vai ter grandes pandemias, várias doenças. Vai ter várias, a evolução industrial também, os avanços tecnológicos também, também você vai exportar essas mercadorias lá para frente, para outras regiões também que pode contar com a doença. Então, a primeira pandemia que a gente tem é quatro doenças. A de cólera, tem a pandemia no subcontinente indiano. A gente tem a segunda pandemia de cólera em Londres, que matou milhões. A gente tem a terceira pandemia na Rússia também. A gente tem a quarta pandemia na África, na Europa. A quinta na América do Norte. A sétima, cólera, na União Soviética. Também a gente tem a pandemia de gripes também, porque gripes a gente está vendo, vai ter vários surtos, pandemia de gripe, a mais famosa, né, da gripe espanhola, né, entre a final da Primeira Guerra Mundial, porque há relatos que surgiram nos Estados Unidos, né, na Europa, entre o acampamento de soldados. Por que ela achou isso? Como a gente estava cada vez mais um mundo globalizado, né, soldados voltavam da trincheira, as trincheiras não tinha nada de higiene, vários corpos, e isso facilitava a disseminação da doença, né? E assim a gente tem os soldados voltando para cá, se espalhou a doença, né?
a gente tem, assim, de causa grande número de mortes no mundo. Morreram entre 50 a 100 milhões de pessoas, no mundo de 2 bilhões de pessoas. No Brasil, tiveram 35 mil mortes. Chegou no Brasil através de um navio de soldados brasileiros que estavam lutando na Europa, na Primeira Guerra Mundial. A gente tem a gripe espanhola, a gente também tem outra gripe também mais conhecida, a gripe asiática, na 57 e 58, a presença. A gente tem também a famosa gripe de Hong Kong, que começou na China, nessa época já tem começou na China. Começou em Hong Kong na China, que na época a China era um mandato britânico ainda, grandes casos. A gente tem a gripe russa de 1977. A gente também tem a gripe suína mais pra frente também. E a gente também tem nas cruzadas tem a pandemia de tifo. E durante as cruzadas também houve grande número de mortes também. A gente hoje está na pandemia de HIV, Covid. A gente tem também que, cada vez o mundo está mais globalizado, a tendência é mais doenças se disseminando, né? Quanto mais a gente está o contato o humano com a floresta, mais doenças surgem. Essa semana na China, teve casos de trabalhadores de uma doença, um vírus da gripe. Aí eu estava pesquisando, a China, um ano, vários trabalhadores de zonas rurais, alto índice de morte. E também na década de 90, para 2000, vários casos de doença localizados em vários lugares do mundo. A gente está vivendo, né? E cada vez mais está vendo um capitalismo agora, que agora é a grande concentração de terra, né? Grande aviário, né? Grande concentração de produção, que dissemina as doenças, né? Então, como eu estava falando, o colonialismo também serviu também para disseminar a população da América, né? A gente tem grande número de mortes nessa época também. A sarampo também mata. Muitos nativos morreram por causa dessas doenças. E a China é a pandemia. A China tem se tornado um novo berço da epidemia, né? A gente tem a gente tem a SARS 2003, a gente tem a H1N1, a gripe aviária. Então, a China, não só a China, né? A gente está vivendo cada vez mais disseminado de doenças, né? Então, só isso. Ok, André, obrigada. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou acompanhando o chat aqui, mas o chat não tem nenhuma pergunta. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Pode escrever no chat também, tá? Quem tiver aí sem microfone. Assim sendo, eu vou passar então para o Júnior, que vai passar agora a parte de geografia, a questão da epidemia na geografia. Com você, Júnior. Show de bola, pessoal lindo, maravilhoso. Boa tarde, como estamos? Tudo bem aí com vocês? Então, vou exibir aqui uma telinha para vocês, falando um pouquinho aí da geografia. E aí eu fiz questão de elencar aqui com vocês falas de pessoas no mundo inteiro, economistas, políticos, né? Trabalhar a geografia nesse momento da pandemia é fundamental para que a gente possa entender a questão da geopolítica, né? A geopolítica ela vai ter uma grande influência dentro do campo geográfico, da discussão social do mundo, nos impactos que vão causar. Vocês estão vendo minha tela já? Sim, a gente está vendo. E aí, assim, a gente vai chegar no limiar da seguinte forma: ou a gente vai acreditar no que fala os cientistas, os pensadores, aqueles que estão estudando, os economistas, ou vamos continuar na postura negacionista da Terra plana, né, tentando pular da borda da Terra plana, né? Vai ficar muito dividido. Todos os especialistas deixam bem claro que o mundo vai ficar bem dividido
de modo especial, o Brasil vai ficar bem dividido nessas questões, né? Ou a gente entende o que está acontecendo, ou nós vamos sofrer. E aí, então, quais são os principais fatores geopolíticos que vão ocorrer conosco, né? Nós vamos ter, estamos tendo, e isso é notável, o nosso país é um país extremamente desigual. A gente estuda a questão da desigualdade social em sociologia, e como se dá a formação da desigualdade social, né? E essa desigualdade social está mergulhando o Brasil em 3 grandes crises, tá? Em 3 áreas específicas muito fortes. Uma é a política, outra é a administrativa e outra é o tecnológico, né? Muitas pessoas estão perdendo renda e vivendo a desnutrição. Nós estamos aí com mais de 15 milhões de desempregados e mais de 19 milhões passando fome no Brasil, né? Então, nós estamos com uma situação devido à má gestão que vivemos, política, tá? O debate do Covid no Brasil, ele virou um debate político e não de saúde pública. Não foi respeitado as cláusulas da nossa Constituição de 88, onde ali aponta a necessidade de uma ação governamental para combater pandemias e auxiliar todos. O fato de nós já sermos desiguais, a pandemia, quando ela começa nos meios mais ricos da sociedade, nos grupos mais ricos da sociedade, mas quando ele chega nos grupos mais pobres da sociedade, nós vamos ter um avanço absurdo da doença, porque nós estamos falando de situações de pessoas favelizadas, que moram em conjuntos, famílias inteiras que moram num cômodo só, que você não tem condições sequer de fazer uma quarentena. Nós estamos falando de aldeias indígenas que estão isoladas, que vão ter contato com esse mundo externo, que vão dizimar vários povos. Então, nós vamos ter situações bem sérias que vão afetar o Brasil, né? Quais são os principais pontos para a gente, né? O Instituto de Estudos para a Política de Saúde, o IEPS, aponta para a gente que 38% da nossa população é idosa, tá? Ou possui algum tipo de doença crônica, com moradores de comunidades de baixa renda e assim por diante. Então, nós vamos começar a entender, ou a gente começa a acreditar no que fala a ciência, as pesquisas para a gente, ou nós vamos ter sérios problemas com o retrato que nós vamos colher, já estamos colhendo do Covid atualmente, é justamente essa divisão social e o impacto social devido à desigualdade social. O IBGE traz para a gente que a nossa estrutura urbana é extremamente precária. Muitas moradias são pequenas e vivem famílias numerosas, com aquilo que eu estava falando com vocês. Então, o que fazer diante disso, né? Se o governo ele não é célere, se o governo ele não corre atrás para aquilo que tem que ser feito, nós temos visto, não sei se vocês têm acompanhado a CPI do Covid, mas eu tenho acompanhado online, né? Se eu não me engano, a Pfizer entrou em contato com o Bolsonaro 57 vezes para oferecer vacina, né? Numa reunião que a Pfizer veio para o Brasil, o Bolsonaro preferiu se encontrar com um cantor, em vez de conversar sobre vacina. Então, sim, ele tem sua parcela de culpa, todos os nossos políticos têm sua parcela de culpa nesse processo. E nós não e vejam que essa fala não tem que ser uma fala específica anti-bolsonarista. Ela tem que ser específica antipolítico corrupto, antipolítico que não faz nada. Nós temos que reconhecer, na formação de um ideário político, só pincelando um pouquinho de sociologia e formação política, na formação de um ideário político, nós temos que elogiar aquilo que é elogiável, bater palma para aquilo que é possível, tá? Mas aquilo que não é possível, nós temos que criticar, nós não temos que passar pano para os erros que estão estampados para a gente, né? E aí, o que acontece? A previsão, quando a pandemia estava iniciando aqui, os economistas falavam que se o Estado brasileiro não tomar atitudes firmes, simultâneas e coordenadas, nós vamos viver um colapso. E é o que aconteceu. Estamos chegando a 500 mil mortos sem previsão de acabar.
Enquanto outros países do mundo estão tendo aí em torno de 120 mortos, 300 mortos dia, 500 mortos dia, nós estamos tendo 12 mil mortos por dia. Isso sem contar os dados subnotificados, aqueles dados que não conseguem identificar se é Covid ou não, a pessoa morre antes, né? Ou que morreram antes mesmo do Ministério da Saúde começar a contabilizar. Né? Então, nós temos que entender que a crise é muito grande, ela é enorme e está sendo causada não só pela má gestão, não é só a má gestão como um grande problema, mas por toda uma situação que ocorre no mundo. Né? A gente viu a crise vindo, nós vimos o vírus vindo e não foi feito, não foi feito nenhum estudo, nenhum preparo para se defender disso, né? Estourou lá na China em novembro, dezembro, e o que foi feito? Não foi feito nada, né? Então, em fevereiro ainda foi permitido ter carnaval no Brasil, sim, sabendo. Sim, né? E aí, assim, o Armínio Fraga, que foi o presidente do Banco Central do Brasil, que vai trazer isso para a gente. Né? Ele é defensor de uma autoridade fiscal muito árdua para a situação dramática. Então, tem que ser pensado, ele fala, é preciso agir com rapidez, coragem e transparência para que a gente não entre atrasado. Isso ele falou isso lá no início da pandemia, e nós estamos vendo os resultados hoje da crise econômica estabelecida por conta da letargia, letargia do nosso poder público. E aí, vale aqui fazer um pequeno comentário, muitos enchem o peito para falar, mas o STF tirou os poderes do Bolsonaro para poder agir. Mentira, né? Precisamos romper com isso. Né? O que o STF fez foi, já que o governo federal não está fazendo nada, vamos recorrer à cláusula lá da Constituição de 88, que fala que os governadores e prefeitos têm autonomia de tomada de decisões nos seus espaços territoriais. Então, o que o STF nada mais nada menos fez foi acionar a Constituição, falar, olha lá, presidente está fazendo, governadores, vocês podem fazer, prefeitos, vocês podem fazer. Né? E aí todo mundo enche a boca para falar que não, Bolsonaro não fez e não está fazendo e não vai fazer. Ele aparece de máscara na live dele, mas no outro dia está fazendo motociata sem máscara, aglomerando sem máscara. Então, infelizmente, nós temos uma má gestão e um má exemplo de uma liderança. E aí, mais uma vez, pincelando na questão do status, né? Quando a gente fala de status social lá em sociologia, todo status, todo papel que a gente cumpre, porque é atribuído a gente, tem ônus e bônus, né? Eu sou professor, eu tenho vários bônus por ser professor, eu adoro ver quando meus alunos retornam e falam que passaram no vestibular, que são profissionais melhores, quando eu sou elogiado, quando mando mensagem para mim, isso são os bônus de professor. Agora, existe o ônus. Se eu for no supermercado, no barzinho, no boteco, na boate, na praia, se eu for beijar na boca, as pessoas não vão ver o Júnior, vão ver o professor Júnior. É o ônus, eu carrego o título de uma função. E esse ônus e bônus está presente em todo status, tal como, por exemplo, nós não iríamos nos consultar com um cardiologista, por exemplo, que mandasse a gente parar de fumar, se a gente soubesse que aquele cardiologista fuma 3 maços de cigarro por dia. Não íamos levar a sério. Não quer dizer que não seria competente, mas é questão do ônus. Você é um cardiologista, você está mandando parar de fumar, mas você fuma, ou não iríamos consultar com a nutricionista que vai fazer uma dieta para a gente, ela senta obesa. Né? Uma coisa está linkada à outra. E a mesma coisa com o presidente. Né? O fato dele pensar o que deixa de pensar vai ficar na gaveta, porque ele é chefe da nação. Então, o ônus dele é ter que se apresentar como chefe da nação, e como chefe da nação, o telhado dele é de vidro, e ele vai levar pedrada. Então, entender isso é fundamental.
né? Quando você pega, por exemplo, a fala do Ilan Goldziaev, ele vai falar sobre a questão de estarmos, de certa forma, relativamente preparados para uma crise do mercado financeiro, e aí ele vai explicar posteriormente sobre isso, porque nós temos uma reserva de mais de 350 bilhões de dólares, nós temos, temos taxa de juros baixa, então nós podemos hoje controlar bem, diferente do mundo inteiro. O que é preciso nesse momento? Preservar o máximo possível dos empregos e da renda das pessoas, né? E assim como a saúde das empresas, né? Se não pensarmos nesses três pilares, vai ser uma crise econômica fatal, e é o que ocorreu começou a ocorrer no Brasil, essa situação. E aí vai ser apresentado para a gente toda essa lógica do tipo de governo brasileiro que nós estamos vivendo, do tipo da gestão brasileira que nós estamos vivendo. A gravidade do momento é tão grande que o Estado brasileiro deve dar um tiro de bazuca em termos de volume de recursos para ajudar a população, principalmente os mais fragilizados, as empresas especiais pequenas e médias. E aí, quando você vê que o governo queria dar apenas um auxílio emergencial de 200, 300 reais, se não fosse a bancada de esquerda e de centro se unirem e falar, não, eles vão dar 600 reais, nós estaríamos num limbo social pior, né? E aí todo mundo bate palma porque o Bolsonaro deu 600, não, o Bolsonaro deu 600 reais, não, ele foi obrigado, porque a Câmara votou que seria 600 reais. Então nós temos que ter lógica e entender o que está acontecendo com o Brasil. E assim mesmo, 600 reais, vai tentar viver com 600 reais em Macaé. Olha o custo de vida dessa cidade, por exemplo. 600 reais você não compra sequer alimento. Né? Enquanto você vê países da Europa, por exemplo, que tiraram o preço da luz, o governo falou que ia pagar luz, tiraram o custo da água, tiraram o custo dos impostos, né? Deu ajuda financeira. O Brasil, o que foi feito mesmo? Um auxílio de 600 reais para as pessoas pagarem aluguel, água, energia, comida, né? E aí a crise é instaurada nesse processo. E aí Fraga, como eu estava falando para vocês anteriormente, ele fala que nós vivemos um falso dilema, a polêmica entre manter ou reforçar o isolamento social ou flexibilizar as medidas para impedir um colapso social e econômico. Né? O Brasil não realizou o teste em larga escala. Nós jogamos testes fora. Foi desviado o recurso de testes, que era para aplicar para a população, para o trabalho social da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Né? O TSU, o Ministério Público está investigando constantemente, nós estamos vendo essas denúncias. E aí, então, se a gente não tem testagem em massa e controle em massa, nós precisamos, a única forma de a gente conseguir controlar isso aí é um isolamento. Não tem outra escolha. Né? Esse papo de isolamento vertical, deixa os idosos em casa, o restante vai trabalhar, é balela, não funciona. E mostrou que não funcionou. Se tivéssemos feito no início de tudo, lá após Carnaval, com os primeiros casos, um lockdown de 21 dias, fechado aeroportos, não entra ninguém, não sai ninguém, um único aeroporto recebe gente de fora, coloca todo mundo em quarentena, faz testagem de massa em todo mundo, talvez nós não estaríamos nesse limbo hoje. O que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma verdadeira carnificina que foi prevista anteriormente. O isolamento social nos garante um pouco mais de tempo para administrar melhor a crise, a saúde e a economia. Só que não foi obedecido esse isolamento social. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que perfil é esse que nós vivemos que não permitiu esse isolamento social? Né? Parte disso, culpa do chefe da nação, que deve demonstrar um exemplo. Né? Ele, como força máxima da nação, ele tem que ser o exemplo. E, boa parte, pela construção social que vivemos da filosofia contemporânea, da sociedade moderna que nós estamos, pós-moderna. E nós vamos falar um pouquinho lá na frente. E aí, então, entrar um pouquinho em geografia e entender essa questão que nós tínhamos condições de viver economicamente bem
devido à reserva de 350 bilhões de dólares que nós tínhamos, que foi feito do governo anterior, ou seja, do governo do PT, foi feita uma reserva fiscal para o Brasil. Né? Nós estamos com taxas de juros de 3,75, ou seja, dava tranquilamente para a gente viver um lockdown e administrar de maneira tranquila a turbulência que nós estávamos vivendo. Só que não foi feito e tudo desandou. Né? Tudo começou a desandar, desemprego e assim por diante. Muitas empresas fechando portas e nós vamos caminhando. Sem dúvida alguma, essa pandemia vai ser um grande divisor de águas. Né? Se você for olhar daqui para frente, nós vamos ter algumas mudanças de comportamento, mas não de consciência. E eu vou explicar isso também em sociologia para vocês. Né? Nós vamos ter a oportunidade de repensar politicamente a nossa casa. Os Estados Unidos fez isso. Os Estados Unidos tirou o Trump, que privilegiava a divisão dos processos em vez da união. A China gostava, de certa forma, do Trump, porque para eles incomoda Biden. Biden ele vai se unificar de novo no Acordo de Paris, vai tentar diminuir a questão da emissão de gás carbônico. China e Estados Unidos juntos são 70% responsáveis pelo gás carbônico lançado. E, obviamente, Biden ia dar uma freada na China e ia parar um discurso com a China, como tem feito. Né? E a China temia a eleição de Biden. A China estava num exponencial crescimento econômico. Então, entender que muita coisa está em jogo, os Estados Unidos colocou em pauta o que eles queriam realmente para eles, e elegeu uma outra pessoa, né? Eu acho que, se eu não me engano, de 5 eleições ou 6 eleições deles, foi a primeira vez que eles não reelegeram um presidente na história deles, né? Justamente porque esse presidente não soube administrar esse processo, né? Um fator que é inegável de mudança será as tecnologias, né? Após essa pandemia, nós vamos ter hábitos e tecnologias digitais cada vez mais fortes. A gente está aprendendo a comprar por internet, a estudar por internet, a falar por internet, a se expressar pela internet. Então, aqui nós temos um fator da globalização ainda permanecer forte. Existem alguns que vão falar que a globalização vai ser destruída, que vai acabar. Porém, a globalização só vai se fortalecer cada vez mais, vai sair forte aqueles que souberem se adaptar e aproveitar melhor as oportunidades que a tecnologia oferece. Eu acredito que o ensino híbrido será uma realidade para as escolas, nem que seja prova online para não ter gasto de papel. Eu acho que muitas coisas vão ser modificadas a partir desse processo para que a gente possa se tornar cada vez mais conectados, ágeis e criativos. Mas ainda vamos demorar muito para sair do isolamento social. Tá? Seja ele rígido ou não, nós vamos ficar nesse limbo, né? Enquanto o mundo inteiro está se recuperando já economicamente. Os Estados Unidos tirou a máscara, os Estados Unidos já começou a trabalhar, a Europa, quem está assistindo um jogo de futebol da Europa, já está lotando os estádios, né? A vida começou já lá fora, porque 68% da população já tomou as 2 doses. Nos Estados Unidos, 54% já tomou as 2 doses. No Brasil, só apenas 14% tomou as 2 doses. Devido a essa letargia do nosso governo, da atitude do nosso governo. Então, nós vamos sentir mais ainda a questão do isolamento social, porque o mundo inteiro vai começar a produzir economia, enquanto vai chegar dezembro e janeiro e nós ainda não vamos estar, de fato, trabalhando e processando, né, voltando ao mercado de trabalho e acabando com o desemprego. E aí a tecnologia digital ela vai ser preciosa para superar a pouca oferta de educação, por exemplo, de saúde nas regiões mais remotas, para se preparar para o Enem. Vejam vocês aqui numa aula online para se preparar para o Enem, por exemplo. Se não fosse uma aula online, o que seria do estudo de vocês para o Enem, né? Cada vez mais buscando vídeos didáticos de professores, exercícios online e assim por diante. Mas
também temos um peso absurdo. Enquanto você mora numa região como o Sudeste, que boa parte da população tem acesso à tecnologia, você tem, por exemplo, um Acre da vida que somente 6% tem acesso à tecnologia. E aí nós vamos ver a desigualdade social também sendo aplicada dentro da tecnologia nesse processo. E nós vamos ver nos últimos dias como gente menos favorecida que trabalha informalmente e que vai perder sua renda. E automaticamente escrevam isso, nós vamos ter uma reação em cadeia. Desemprego, fome, violência, vai ser uma reação em cadeia para poder conseguir sair dessa situação. E o governo nada faz para tomar realmente, de fato, as rédeas para acabar com a desigualdade social, de oportunidades, de condições de vida para nós. Diversos líderes mundiais vão comparar a pandemia do Covid às grandes guerras mundiais, tá? E aí eles vão falar para nós que alguns pensadores mais radicais vão falar que será o fim do capitalismo, que eu duvido muito, né? Outros vão dizer que nós vamos estar mais controlados pelo Estado, por exemplo, tipo um Big Brother, que eu acho mais provável. Vídeo que os estados estão já fazendo. Na Europa, por exemplo, criaram um passaporte de vacina. Só vai poder migrar de país para país se você tivesse passaporte com as vacinas carimbadas. Né? O passaporte Covid, foi apelidado o nome. No Brasil, nós já tivemos a eleição do STF ano passado, falando de caçar direitos das pessoas que não se vacinarem. Então, muito em breve, nós devemos imitar alguma coisa desse sentido, de não entrar mais no cinema quem não tiver vacina, de não frequentar espaço público quem não tiver vacina. Alguma coisa nós vamos ter nesse sentido para ter este controle sobre o Covid, porque vai ser uma doença que ainda vai matar muita gente, ainda vai estar no nosso meio. Não é tomando vacina que nós vamos acabar com a doença. É um processo realmente de disciplina e educação. Mesmo porque nós temos diversas variantes. Então, nós temos que entender que o mundo vai aprender a lidar com a doença até conseguir disseminar com ela. Até lá, já surgiu outras pandemias. Né? Não pense que o sarampo acabou da noite para o dia, ou que a febre amarela acabou da noite para o dia, mas foram processos sociais até que as pessoas entendessem a importância de viver no coletivo, e nós vamos bater um papo de sociologia sobre isso. Né? A globalização, acredito que não será destruída, mas que vai começar a entender a necessidade dessa correlação entre mundo e divisão entre mundos. Né? Não é à toa que a Pfizer procurou o Brasil tantas vezes para oferecer vacina, a discussão de olhar para o mundo. A Europa hoje olha para o mundo, para o Brasil, por exemplo. Vez em quando tem lá reunião falando mal do governo, e já foi aceito um processo na Corte de Haia contra o Bolsonaro, na Corte dos Direitos Humanos. A Corte não julga governos, julga pessoas. Já foi aceito ali um processo na Corte de Haia contra ele, justamente pela falta dele ser considerado genocida, por ele não tomar nenhum posicionamento diante da situação e da crise sanitária. E o mundo inteiro está olhando para o Brasil, seja pela questão do Covid, seja pela questão da Amazônia. Tá? A Amazônia é um papo para outra aula que não essa. Nós vamos talvez pensar lá no mês de agosto, no mês da sustentabilidade, nós podemos trabalhar sobre isso. Então, a essência do processo da globalização é parecido com a evolução plurissecular do capitalismo, que vai só se fortalecer, mas de uma outra maneira. E o que é importante, o que os especialistas montam para a gente, né? Nós já tivemos 7 epidemias no século XX, tá ok? Aí estão todas elas, não vou elencar elas. O que é importante é que foi uma duração média de 12 a 18 meses essas pandemias, tá? E que deixaram profundas marcas demográficas, políticas, socioeconômicas e culturais ao longo dos séculos, né? E que alterou as estruturas do mundo na época em que elas aconteceram. É preciso ter cautela diante do Covid, mas certamente nós vamos ter toda uma alteração de comportamento entre as pessoas. A gente vai ficar ou de um lado, onde nós vamos realmente querer rever
que Brasil nós queremos e vamos mudar tudo que está aí, ou nós vamos ficar do outro lado, para o lado da borda da terra plana, como diz a médica Luana, né? E aí, então, nós viveremos uma recessão muito forte geopolítica, é o que aponta para a gente, porque os Estados Unidos não está querendo liderar, não neste governo, ele quer ser o first, o primeiro, né? E aí, então, por mais que ele não esteja à frente na luta para construir o seu espaço econômico, ele ainda continua sendo o primeiro na questão do dólar e assim por diante. Mas ele vai entender a necessidade dessa liderança global. E o que vai acontecer é que nós vamos eleger uma liderança global para tudo, né? O fato da Pfizer estar nos Estados Unidos já demonstra, por exemplo, o quanto os Estados Unidos está preocupado, muito mais do que economia, ou gerar economia, é manter-se no topo da liderança, né? De mostrar-se aquele líder que coordena a ONU, a OMS, a OMC, e assim, os Estados Unidos vai se despontar como aquele que vai tentar organizar o mundo para se manter, não na ideia econômica da produção, mas na ideia geopolítica da união multilateral entre países. Então, nós vamos ter, a partir disso, um padrão, tanto nos países industrializados como nos emergentes, porque vai começar a se discutir mais um pouco essa situação de mundo, não tanto visando o lucro, mas visando a pessoa, porque já se entende no processo global que são as pessoas que movem a economia. Sem pessoas você não tem economia, sem pessoas você não tem Estado. Então, os países hoje equilibrados, com chefes equilibrados, com chefes que pensam, o que eles desejam? Acabar com a desigualdade social. Acabando com a desigualdade social dos seus países, eles cada vez mais se tornam pontas no equilíbrio geopolítico mundial, e assim nós vamos construindo. O que difere, por exemplo, de um Trump, de um López Obrador do México, do Jair Bolsonaro, que não viram sua aprovação aumentar, pelo contrário, diminuiu a aprovação deles, né? E aí, então, nós temos uma necessidade urgente de repensar qual vai ser o instinto desses caras, que foi o instinto de Trump ao convocar as pessoas para invadir o Congresso, é o instinto do Bolsonaro. Não pensem vocês que teremos eleições ano que vem tranquilas, vai ser uma pandemia as eleições do ano que vem, literalmente, nas relações, porque eles vão sentir que eles são ameaçados constantemente. Não é à toa que o Bolsonaro fala e sinaliza de voltarmos para o voto, me ajudem, por favor, o voto no papel. A necessidade do voto do papel, porque ele não confia nas urnas eletrônicas que elegeram ele na eleição passada. E aí, então, ele vai o tempo todo tentar combater a racionalidade e a ciência desses processos. E aí, nós vamos ter aí um resultado de mundo pós-pandemia que podemos chamar de uma nova Guerra Fria, entre Estados Unidos e China. A China tem crescido muito e ela tem desejo de se tornar a maior potência mundial. O desejo da China é se tornar a língua mais falada, a moeda mais consumida, tá? Então, nós vamos ver aí uma possível discussão de uma Guerra Fria. Não necessariamente guerra armada com tiro, mas realmente de influência de poder, mostrar quem é que manda mais, quem é que tem um país mais forte na tecnologia, mais forte na discussão mundial. Não é à toa que as duas grandes vacinas que nós temos distribuídas, um é a Coronavac, que vem com insumo da China, e o outro é dos Estados Unidos, que é a Pfizer. Tá? Então, vejam essa leitura de mundo a partir disso. E quais são as consequências? Já caminhando para o fim da nossa aula, né? As pessoas, elas tendem a voltar a apoiar políticos mais experientes e moderados, né? Existe uma coisa no brasileiro que não dá para poder entender na sua construção. Quando ele quer um professor, ele procura um professor formado. Ele não aceita um professor que não tem o mínimo de formação. Quando ele quer um médico, ele quer um médico formado, um dentista formado, né? Ele quer um juiz formado, um advogado formado nas melhores faculdades.
mas ele aceita um político que não tem o mínimo de experiência política na sua vida. Então, nós temos um dos pensadores, que é o Wolff, ele vai trazer isso para nós. Nós vamos começar a desejar políticos mais experientes e mais moderados para a gente, para governar o pós-pandemia. E o mundo está mostrando isso. Nós estamos derrubando todos os grandes ditadores, nós estamos derrubando todos aqueles caras extremamente de extrema direita, ultraliberais, porque o mundo já não quer mais essa lógica que nós vivemos nos últimos 4 anos. E aí, então, vai surgir governos de centro-direita, administrados com competência. Isso é uma análise dos econômicos, né? Dificilmente voltamos para um governo de esquerda nesse momento, mas é sempre que uma hora volta. Quando todo mundo estiver muito arrebentado na desigualdade social, o povo vai desejar a esquerda, porque é bandeira da esquerda trabalhar a questão da desigualdade social em seus países. Se você for olhar hoje, a previsão feita anteriormente da China apoiar Trump por causa de Biden, de fato acontece. Os Estados Unidos já começaram a tratar a China como seu rival e relativa confiança que existe entre governos norte-americano e China. Biden cancelou alguns contratos, cancelou algumas importações, então nós estamos vendo aí algumas situações de mudança de mundo, né? Os Estados Unidos vai querer se despontar como o maior polo, mas nós temos aí 2 grandes polos que vão brigar por esse espaço, tá? E a nossa globalização real passa a ser uma globalização online, tá? E que ainda não está clara, mas nós vamos ver isso com mais frequência daqui para frente. E eu encerro geografia nesse momento, para depois voltar em filosofia e sociologia. Show? Ok, obrigada, Júnior. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só fazer uma colocação antes de passar para a Jéssica, que eu considero bastante importante. Uma delas é a desigualdade dentro da educação. A pandemia vai provocar uma desigualdade que vai lá na frente gerar uma desigualdade social gigantesca. Então, se nós já vivemos hoje no Brasil a desigualdade social como uma realidade à nossa porta, a pandemia, através da educação, vai aprimorar essa desigualdade, porque a maior parte da população brasileira não tem acesso à educação durante a pandemia. E mesmo os alunos que estão em escolas que promovem a educação online, não têm assim, participado e se interessado em absorver todo aquele conteúdo que é promovido pela escola. Então, a desigualdade vai ser a realidade quando começarem ali a surgirem a necessidade de passar no Enem, de entrar na universidade, de se formar, e isso vai ser uma minoria. E essa minoria, então, vai estar ali habilitada para alcançar os melhores empregos, enquanto a maioria não vai estar ali habilitada a alcançar tais empregos, né? Isso vai ser muito forte, Ivana. Isso vai ser muito forte, cada vez mais. As pessoas com currículo e sem currículo. Isso vai pesar a desigualdade de maneira absurdamente. Sim, com a pandemia isso vai se agravar ainda mais. E tem um outro detalhe, a nova BNCC também vai ser uma grande causadora de desigualdade social. Sim. Porque ela, de certa forma, está ali colocando para o jovem uma opção que, na verdade, vai tirar dele todo o senso crítico, que é justamente onde o jovem precisa estar inserido para combater exatamente as coisas que você acabou de falar agora. Sim. Né? Porque como que você tem um olhar político se você não desenvolve dentro de você o olhar crítico? Sim. Né? O papel do historiador, do professor de geografia, professor de história, de humanas em geral, é levantar no aluno esse olhar crítico, são os olhares. Né? O olhar quando você vai assistir um filme da Marvel, o olhar quando você pega um livro, uma literatura para fazer a leitura, tem que ter um olhar ali que está por trás do autor, o que o autor está te passando, a mensagem que ele está te passando. E muitas vezes isso passa desapercebido para o aluno. E com a nova BNCC, isso vai se agravar ainda mais, porque vai ser opcional, né? Não é obrigatório. As matérias de humanas serão opcionais. Filosofia e sociologia, por exemplo, será opcional. História também.
Absurdo isso. Pois é, e aí as escolas não são mais obrigadas a oferecer essas disciplinas. Então, as escolas particulares, com certeza, vão favorecer, né, os alunos, porque vão querer criar alunos com senso crítico, etc. Mas as escolas públicas não vão. E aí, essa desigualdade social ainda vai se agravar muito mais. Então, nós estamos... A gente pôde ver, Ivana, no último Enem, a quantidade de desistência que teve, né? Pois é. Aí já começou ali. Então, a gente percebe, sim, essa questão do Enem, enquanto os alunos de escola pública estão tendo apenas exercício corrigido, os alunos de escola particular estão tendo aula online com professores, conteúdo sendo dado, o pior que seja, mas ainda é aula. Ainda é aula. Eles estão ali tendo conteúdo atualizado constantemente e os alunos de escola pública não. Então, nós já vemos a desigualdade por aí, o que isso vai acarretar socialmente ali na frente. É um bate-papo tão profundo que uma aula não se encerra. Isso é verdade, isso é verdade. Vou passar para a Jéssica, então. Jéssica, está com você aí a palavra. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Me apresentar para a Magalisa e para os alunos que vão assistir depois. Meu nome é Jéssica de Almeida Cordeiro, sou professora de Química de vocês, Química 2, né? Vocês têm mais 2 professoras na Química 1. E hoje a gente vai falar um pouquinho de saneantes, tá? Eu vou compartilhar a tela, talvez vocês não consigam mais me ver, porque eu estou pelo tablet. Estão conseguindo ver o slide? Todo mundo? Sim, sim. Então, beleza. Então, vou começar. Então, beleza. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre produtos de limpeza no combate ao Covid, tá? Isso causa muitas e muitas dúvidas, porque a gente acaba usando produtos de limpeza no dia a dia, meio que no talento, meio que na cultura, né? A gente não entende muito bem como é que esses produtos de limpeza se comportam quimicamente falando. A gente costuma chamar produtos de limpeza, dentro das áreas técnicas, como saneantes, tá? Então, vocês vão me ouvir muito falar sobre saneantes, quando eu falo assim, esse tal tipo químico está presente no saneante, geralmente ele vai estar presente em produtos de limpeza menos comuns do que a gente use no dia a dia, beleza? Então, a gente vai fazer uma divisão básica hoje, a gente vai começar falando um pouquinho da estrutura do Covid, é claro que a gente vai falar da estrutura química, né? Eu não sou formada em biologia, não tenho competência e nem a intenção de ensinar a biologia para vocês, mas a gente vai dar uma olhadinha no vírus e entender mais ou menos por que esses saneantes conseguem combater o SARS-CoV-2, beleza? A gente vai falar sobre os saneantes. Eu escolhi 4 saneantes hoje, existem muito mais. Só que esses 4 são os mais baratos, mais acessíveis e mais seguros para o uso do dia a dia. E a gente vai aproveitar e tirar dúvidas muito frequentes, né? Concentração, posso usar vinagre no lugar do álcool em gel, por exemplo? Até hoje, essas dúvidas são muito comuns, muito por conta das fake news que foram aí compartilhadas em ampla escala durante todo esse processo que a gente está vivendo de pandemia. E no final, eu vou mostrar para vocês a fonte da aula de hoje, que é um artigo muito interessante, muito mesmo, muito legal de vocês lerem, é uma linguagem super atual e super tranquila, nada muito teórico e técnico. Então, beleza, a gente vai dar uma olhadinha aí na estrutura do SARS-CoV-2. Olhando do aspecto químico, ele é um vírus esférico, onde a sua cápsula, né, a sua capinha, a sua beiradinha, sua casquinha, é composta por uma região polar e uma região apolar. Por quê? Porque essa casquinha, na verdade, é uma região lipoproteica. Os lipídios, em geral, são gorduras, consideradas aí uma região apolar, e a cabeça dessa casca é uma região polar. Isso é muito importante, porque muitos desses saneantes vão estar atuando através de interações intermoleculares. E a gente aí, né, relembrando esses conceitos de química, quando eu tenho interações do tipo polares, né, podendo ser elas de polo ou ligações de hidrogênio, elas são interações bem fortes. Então, essa beiradinha, a primeira casquinha, a cabeça dessa parede, é uma região onde as interações químicas são muito fortes. Então, romper essa primeira barreira é um pouco mais difícil, e é nesse lugar aí onde esses saneantes, em geral, atuam com muito mais eficiência.
E dentro desse vírus, a gente tem o RNA, uma fita simples de RNA, onde está aí presente o código genético do vírus. Né? O professor de biologia, com certeza, vai poder falar muito melhor. O primeiro saliente que a gente vai falar são os fenóis. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para a gente lembrar. Uma canetinha aqui, beleza. Fenóis são estruturas orgânicas compostas por uma hidroxila e um benzeno, beleza? Então, ó, a gente tem ele presente aqui em todos esses compostos. Ó. Então, beleza, a gente tem fenóis. Nossa, professora, mas fenóis no dia a dia, sim, fenóis são muito presentes em sabonetes normais, né, tanto os líquidos quanto os em barras, em desodorantes e também em cremes dentais, né, pastas de dente, perdão. E, além disso, no óleo essencial de tomilho, que é um óleo também muito presente em cremes dentais. Em geral, ele também vai ter uma ação aí muito legal dentro do mecanismo de rompimento dessa membrana externa, porque ele tem uma capacidade, né, uma alta capacidade de romper essas ligações, essas interações polares ali da cabeça da membrana externa do vírus. Além disso, ele consegue inativar o sistema enzimático essenciais do vírus. Então, é por isso, galera, que a gente incentiva direto o uso de sabonetes e água para lavar as mãos, porque é barato, é fácil de sintetizar e a gente tem amplo acesso. Então, todas as vezes que você possa opte por essa forma de limpeza. Lave as mãos ou a região, se a região for possível ser lavada. Por isso que a gente fala para a gente comprar as coisas no supermercado e as superfícies que podem ser lavadas com água e sabão, lava com água e sabão, porque é barato, é fácil sintetizar, a gente tem acesso amplamente a eles. Ah, professora, então você está me dizendo que eu posso limpar regiões com pasta de dente? De uma certa forma, sim. Regiões lisas, onde a remoção dessa pasta vai ser feita com muita facilidade, sim. Evite o contato com a pele, obviamente, porque eu preciso de exercer um atrito nesse creme na superfície, se a gente fizesse na pele também, e deixar por um tempo para agir. Então, evite na pele, use o sabão mesmo, ou óleo essencial de tomilho, que é super seguro também, mas não passa a pasta de dente na mão para poder limpar e matar o sarcófago, por favor, tá? O segundo são os álcools. Os álcools são muito conhecidos, a gente usa muito, a gente teve várias polêmicas aí com álcool em gel. Primeira coisa, por que o álcool em gel? Né? Não porque o álcool líquido, a gente usa muito o álcool em gel. O álcool em gel é mais por uma questão de praticidade, porque o escoamento dele é menor do que o escoamento do líquido. Então, ele é mais fácil de ser armazenado, ele é mais seguro de ser armazenado, né? Porque o escoamento dele é menor. Mas o álcool líquido também super funciona, tá? A gente tem dois principais tipos de álcools que a gente usa no dia a dia, que é o álcool etílico, o etanol, a gente usa ele amplamente, geralmente são esses que a gente tem em casa e também em farmácias, e o álcool isopropílico, que já é mais presente em solução de limpeza de eletrônicos, tá? Mas também pode ser usado para limpar superfícies. Beleza? Professora, qual é a concentração que eu tenho que usar? Só posso usar o álcool em gel 70%? Na verdade, as pesquisas apontam que a gente pode usar um álcool aí entre 60% e 90%, né? O álcool em gel ele não tem só a intenção de matar o COVID, o SARS-CoV-2, mas também outros vírus presentes naquela região, e ele tem uma ótima eficiência na pele. Tá? Então, entre 60% e 90%, a gente falando aí de peso sobre 100 gramas, né, o IPPI, NPM, entre 60% e 90% a gente consegue usar. De preferência o 70%, porque as pesquisas apontam que o álcool 70% é o mais eficiente para o SARS-CoV-2. Beleza? Então, por isso o de 70%, mas dá para usar até 90%, entre 60% e 90%. Beleza? É necessário que esse álcool fique por um tempo naquela superfície, né? Entre 20 e 30 minutos. Então, talvez não. É por isso que os álcools com uma concentração um pouco maior que 90% não tenham muita eficiência. Na verdade, o que tem 90% já não é tão eficiente com o vírus do Covid. Mas
a gente ainda consegue usar, porque ele precisa ficar entre 20 e 30 minutos sobre a superfície, tá? Mas dá para usar o líquido também. O álcool vai agir desnaturando as proteínas e colapsando aquela membrana celular, lembrando que ele também é um composto extremamente polar e por isso tem essa capacidade de entrar naquelas ligações, naquela interação polar ali e destabilizar aquela a membrana exterior do vírus, beleza? O próximo que a gente vai falar é o cloro e seus derivados, né? Água sanitária é amplamente usada por nossas mães, nossas tias, nossos pais. A gente usa água sanitária amplamente no Brasil. Água sanitária, que a gente geralmente chama em casa de cloro, na verdade não é cloro, né? É hipoclorito de sódio. Ele precisa ser usado, galera, muito diluído, porque o que, na verdade, atua sobre o vírus é o ácido hipocloroso, que é um ácido que é o produto, né, da reação do hipoclorito de sódio com a água. Então, quanto mais possível for diluído, melhor para a gente limpar a superfície. É um saneante recomendado para limpar superfícies, tá? Evitar o contato com a pele. Importante também a gente não misturar os saneantes à base de cloro, principalmente, com outros saneantes, especificamente saneantes com característica ácida. Muita gente mistura cloro com vinagre. Isso é muito perigoso mesmo. Porque o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, é produzida através da gente borbulhar o gás cloro no hidróxido de sódio. Então, ele vem de um meio básico. Quando ele está em água, né, ele vai produzir um ácido conjugado, que é esse ácido que atua aí na remoção do vírus, que é o ácido hipocloroso, mas se a gente adiciona um ácido, a gente vai ter um efeito de voltar a reação, ou seja, produzir gás cloro. E o gás cloro é extremamente tóxico, pode causar intoxicação gravíssima, então nunca misturem, tá? A água sanitária com outros saneantes. Só água diluída, limpar a superfície, um pouquinho de atrito, evita usar esse saneante na pele também, deixa ele para superfícies ou para objetos, beleza? E ele trabalha aí na oxidação das proteínas, de lipídios e de carboidratos, tá? Ele vai ser um agente oxidante e ele é muito eficiente, beleza? Jéssica, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, duas perguntas, na verdade. A primeira, eu posso misturar... A água sanitária, ela perde o poder dela de desinfetante quando ela é misturada com sabão em pó, por exemplo? Essa é a primeira. Então, beleza. O que acontece toda vez que a gente... desculpa. Meu retorno tá ruim, pode falar. E a segunda pergunta é se eu usar o cloro, água sanitária pura, sem diluir, ela tem o mesmo efeito de diluída? São essas duas perguntas. Tá, primeira pergunta. O hipoclorito de sódio misturado com sabão em pó, né? Que geralmente a gente usa para lavar banheiro. Não tem problema, porque o sabão em pó é um composto básico, tá? Ele não vai fazer com que a gente tenha o pH não vai fazer com que a gente volte essa reação. A gente só tem que ter cuidado com as concentrações, porque essa reação é uma reação que libera calor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente mistura... Quando a gente mistura água sanitária com o sabão em pó, ele esquenta. Então, dependendo da concentração que a gente utilize desses saneantes, a gente pode causar uma queimadura fraca, mas uma queimadura, além de uma intoxicação. Então, tem que ter cuidado na concentração. Mas é de boa misturar sabão em pó com água sanitária em concentrações baixas. Quando eu falei, por exemplo, de ácidos, especificamente o vinagre, que é o ácido acético, não mistura de jeito nenhum, porque o único produto que ele vai ter é voltar a reação, ou seja, produzir gás cloro e produzir hidróxido de sódio, e o gás cloro é extremamente tóxico, assim, extremamente. Ele vai reagir dentro dos nossos pulmões com vapor de água e vai produzir ácido clorídrico no pulmão. Então, ele pode causar uma intoxicação e queimaduras no pulmão gravíssimas, né? O gás mostarda foi amplamente usado em guerras, inclusive. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de misturar o hipoclorito de sódio com ácidos. Com bases, que são, por exemplo, o sabão em pó,
de boa, claro, numa medida aí, a gente não vai pegar compostos extremamente concentrados e misturar pelo fato dele ser uma reação que libera calor, beleza? Segunda pergunta, se eu usar água sanitária, ela vai ser tão eficiente, concentrada, vai ser tão eficiente? Não. Porque a água sanitária precisa da água para reagir. O que vai acontecer? Vou pegar uma canetinha aqui, rapidamente. Esse sal, o hipocloreto de sódio, ele precisa de água para reagir e formar o famoso o ácido hipocloroso. Se eu não tiver água no meio, eu não consigo formar esse ácido. E é esse ácido aqui que age na oxidação das proteínas e dos lipídios do COVID. Então, se eu não tenho esse ácido como produto, eu não tenho efetividade na utilização do cloro. Então, não é recomendado usar o cloro concentrado. É diluído mesmo. É claro, assim, que a gente não vai pôr um pingo de cloro em 1 litro de água. Mas diluir ele, tipo, 1:10, tá ótimo, é isso mesmo. Porque quanto mais água no meio tiver, melhor vai ser, porque maior vai ser a concentração do meu ácido hipocloroso, que é o que eu preciso para matar o vírus do Covid. Todo mundo entendeu isso? Obrigada, eu estava fazendo tudo errado. Obrigada. Beleza. Beleza, então agora a gente vai falar do último. Passa a caneta. Do último, que são os peróxidos. O peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, ele é amplamente utilizado. E a gente nem tem muita noção que a gente utiliza ele. Mas no próprio sabão em pó tem um pouco, em agentes de limpeza saneantes tem um pouco. Nesses produtos clareadores de roupa tem muito peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, também pode ser utilizado como saneante para matar o COVID em superfícies, tá? Ele também é recomendado para superfícies. E numa concentração também não muito alta, tá? 2, 3, até 10 volumes, tudo bem, mas que isso não precisa, tá? Além disso, a gente tem o ácido peracético. Eis aí uma confusão muito legal, assim, legal entre aspas, que aconteceu aqui no mundo da química. Um dos youtubers bem famosos da química acabou confundindo o ácido peracético com ácido acético, que é o vinagre. Então, ele acabou se eliminando que podia substituir o etanol por ácido acético, mas não. O ácido peracético é um peróxido e não tem nada a ver com ácido acético. Na verdade, a gente pode até sintetizar o ácido peracético através do ácido acético, mas a gente vai precisar de outros diversos reagentes para conseguir chegar no ácido peracético. Então, não, vinagre não é efetivo no combate ao COVID. Então, não é para misturar vinagre na água sanitária e não é para utilizar só vinagre na superfície, porque ele não é eficiente. Eficiente é o ácido peracético, só que o ácido peracético, ele é muito potente. Em geral, a gente tem que usar uma composição dele, mais ou menos 0,0001% a 0,2%. Então, é um tiquinho de ácido peracético para ele poder limpar muito. Mas isso faz com que esse ácido peracético seja um tanto quanto corrosivo. Então, não é aí o mais recomendado para amplo uso. Eu preciso que a pessoa que vai usar esse saneante tenha um pouco mais de conhecimento de produtos químicos de concentrações, tá? Então, ácido peracético não é a mesma coisa que ácido acético, que é o vinagre. Não são a mesma coisa e não posso substituí-lo pelo ácido acético, tá? E eles agem oxidando, destruindo os componentes essenciais da membrana, que é aquela casquinha, né, do vírus COVID. Tá, gente? Então, foi amplamente difundido aí que a gente podia até chegar a fazer álcool em gel através de vinagre, mas, na verdade, o subproduto dele é o etanol, não o etanol. O etanol é um aldeído que, se a gente tem contato com... Se a nossa pele tem contato com etanol, tá? E depois com o sol, a gente pode causar queimaduras na pele. Rolou várias fake news sobre isso. Então, vamos ter bastante cuidado, tá? Para pegar esse
caseiros e saímos fazendo álcool em gel através do vinagre. Deixa o vinagre quietinho lá para temperar a salada por enquanto, beleza? Além disso, a gente não pode esquecer, né, de usar a máscara, lembrando que a PFF2 é a mais indicada. Sempre, se você quiser usar uma descartável, é por cima, porque o que faz a PFF2 ser muito eficiente é a sua vedação, nunca por baixo, tá? É sempre por cima, porque a máscara descartável, na verdade, só vai servir aí como um agente protetor da PFF2 para ela não sujar, já que a gente está usando mais de uma vez a PFF2, né? E o distanciamento físico, lembrando que o vírus, ele precisa de meio físico para ser disseminado, beleza? O artigo que eu usei da sala é um artigo muito massa, assim, muito legal para vocês estudarem. Ele é da Química Nova, você consegue achar ele na Cielo facilmente, e ele é a química dos saneantes em tempos de Covid-19, e você sabe como ele funciona. É muito legal, é Química Nova, e é muito, a leitura dele é fácil, é tranquila, dá para todos terem acesso, beleza? É isso, gente. Eu só fiquei com uma dúvida, Jéssica, da questão da máscara. A máscara descartável a gente usa por baixo da de pano ou por cima da de pano? Então, quando a gente está falando da de pano normal, assim, a de pano normal, ainda é por cima, porque a máscara descartável, ela tem uma vedação muito fraca. Vocês podem colocar ela vai ficar com buracos na lateral. Então, a gente acaba tendo muito contato com ar exterior, sempre por cima, se a gente for usar. Quando eu falo da PFF2, que eu acho que eu tenho até uma aqui, vou parar de compartilhar para você. Então, beleza, estão conseguindo me ver. A PFF2 é assim, ó, tá vendo? Ela tem esse ferrinho e ela é de um material mais resistente. A PFF2, ela tem um poder de vedação muito alto. Ela é muito vedativa. Você coloca no rosto e aperta e ela veda. As pessoas estavam, e ela pode ser utilizada, ela não é descartável, você não usa e joga fora. As pessoas estavam utilizando a PFF2 com uma máscara descartável para proteger ela, para ela não sujar muito e poder usar mais de uma vez. Beleza. Só que não pode usar a descartável por baixo, porque o que faz a PFF2 ser eficiente é a sua vedação. Se eu uso a máscara descartável por baixo, a minha vedação não vai ser tão eficiente quanto a PFF2 sozinha. Então, usa a PFF2 e a descartável por cima. Porque aí a descartável, na verdade, só vai servir para que a PFF2 não suje, beleza? E a gente faz isso também com as outras. Usa por cima para dar uma segunda proteção. Mas a PFF2 sempre por baixo, tá? Ô, Jéssica, a PF22 ou PFF2, sei lá qual é o nome da máscara, é a mesma da N95? Olha que eu não sei. Porque é tão parecida, né? São muito parecidas. Essa minha, por exemplo, tem essa aqui, tem um respirador. Eu tenho essa aqui que tem um ferrinho, mas o ferrinho fica dentro. Sim, eu acho que a M2 ela é um pouquinho mais fina, mas ela também tem um poder de vedação muito bom. A PFF2, ó, ela tem duas camadas, tá vendo? Entendi. Ela tem uma camada exterior e uma camada interior. Ela é mais grossa que essa. Então é um pouquinho mais eficiente. Mas essa daí também veda bem. E não pode ter respirador. Essa minha tem, mas é para sem respirador. Então, se a gente facilite, a gente tem contato com ar. É isso, gente. Foi um prazer. Essa máscara, criança consegue usar também? Eu consigo colocar em criança? Então, consegue, porque ela é muito adaptável. Esse ferrinho é super adaptável. Assim, e ela não é muito grande. A do Júnior, por exemplo, a no rosto dela é pequenininha. Ela super encaixa muito bem em crianças. Muito legal. Muito bom. E deixa marcado mesmo, normal. Obrigada, Jéssica. Adorei. Prazer. Nada. Vamos passar de volta agora para o Júnior encerrar, então, com Sociologia e Filosofia, para finalizar, então, o nosso aulão de hoje. Você, Júnior. Show de bola. Então, pessoal, olha só. Vocês estão vendo minha tela já? No PowerPoint? Sim. Eu não vou me aprofundar tanto em filosofia, porque a filosofia, ela está no campo da discussão dos fenômenos pelos fenômenos, né? A filosofia, ela proporciona com que as outras ciências possam trabalhar. Então, a filosofia, ela traz para a gente os porquês das coisas, né?
Talvez aqui o mais importante eu trago para eles a filosofia contemporânea, um pequeno resumo dele, né? Eu quero citar dois desses filósofos contemporâneos muito importantes para entendermos a realidade sociológica que vivemos. Primeiro, o filósofo Zygmunt Bauman, tá? O famoso Bauman que faleceu ano retrasado, tá ok? Aonde ele traz para a gente a modernidade líquida, a volatilidade do ser e a espetacularização do mundo, né? Ele pontua isso muito fortemente para a gente quando ele fala sobre tudo aquilo que na modernidade era sólido começou a se desfazer no ar e virar líquido. E o líquido toma forma em qualquer jeito ou escorre pelas mãos. E essa volatilidade do ser, que se adegua a qualquer tipo de discurso e aceita qualquer coisa, vai trazer para a gente uma profunda solidão, um impacto absurdo na individualidade dos seres. Aonde nós não nos encaixamos mais no coletivo. E aí ele vai criticar profundamente esses termos, as redes sociais, por exemplo, quando as pessoas falam, eu tenho 500 amigos na rede social. Ele fala, não, você não tem 500 amigos. Você pode ter 500 conhecidos, amigos você conta na ponta do dedo, né? Essa coisa de tornar o Facebook e Instagram e redes sociais como país das maravilhas, onde tudo é perfeito, né? Dá uma sensação para as pessoas de que tudo funciona, está natural, está normal, tira da gente o senso crítico para análise das situações. Então, a filosofia contemporânea, ela não fica tão presa nas discussões ontológicas de Sócrates, onde estou, para onde vou, quem sou eu, qual o sentido do mundo. Ela já vai se encaixar numa estrutura mais de análise do comportamento social, comportamento do ser humano, e tentar entender por que o ser humano se torna uma pessoa tão assim volátil, uma pessoa tão sem compromisso, negando os seus valores, negando os compromissos das pessoas, o compromisso social, né? E aí vão ter vários filósofos contemporâneos, vamos ter gente que vai falar da linguagem, vai ter gente que vai falar da indústria cultural, nós vamos falar da inteligência moral, vamos ter vários que vão trazer aí várias vertentes e várias compreensões de mundo que nós estamos, uma crítica profunda à estrutura social com que nós estamos construindo o mundo. Outro filósofo que eu queria apontar aqui, que é a Hannah Arendt, ela vai trazer para nós uma contribuição lá após nazismo, né, Segunda Guerra Mundial, quando ela é convidada para poder ir aos julgamentos dos nazistas que foram presos e foram condenados pela corte judaica, né? E aí, então, ela vai falar sobre a banalização do mal, né? Aí talvez seja o maior ponto filosófico, que é onde nós vamos entrar na sociologia daqui a pouco, no próximo slide, que ela fala dessa falta de compromisso, essa falta de entendimento do comportamento social. O mundo que nós estamos vivendo está nos levando a uma individualização tão grande, tão forte, que nós não compreendemos a importância do coletivo, né? Há uma banalização do mal, onde a gente não consegue enxergar o mal, não consegue analisar o mal feito social pelas minhas atitudes, meus compromissos, né? Então, o julgamento de Eichmann, é isso mesmo, Ivana? É Eichmann? Eichmann. O julgamento dele vai ser extremamente debatido, porque ele era braço direito de Hitler, e aí ele tem um trecho que ele fala, isso tem vídeo, tá, gente? Pode ver o vídeo de julgamento, tem filme, né? A sociedade de onde Hannah Arendt sai, que é dos Estados Unidos, de Nova York, professora de universidade, é uma sociedade puramente judaica, então eles esperam sim a condenação de todos esses agentes do nazismo,
E Hannah Arendt, ela vai escrever sobre a banalização do mal e que não vê culpa nesse carinha, não vê culpa porque, na verdade, ele agiu de acordo com o que o sistema impôs a ele. No trecho que ele fala, principalmente no trecho que ele fala assim, não competia a mim analisar, a minha pessoa analisar o que eu estava fazendo, se era certo ou errado. Simplesmente eu fui dado uma ordem, eu era militar, eu tinha que obedecer ordem. Coloca no trem, fecha a porta. Coloca no trem, fecha a porta. Eu não podia questionar a ordem militar. E aí, devido a essa fala, ela vai criar toda uma estrutura da banalização do mal, né? Da ideia da banalização do mal, que ela vai ser extremamente perseguida, vai ser demitida do jornal, vai ser demitida de faculdade, vai terminar a vida dela no ostracismo devido a essa filosofia, porque ela vai... a sociedade judaica é muito radical. Eles esperavam que ela fizesse uma carta denunciando os nazistas e assim por diante, e ela fala que não vê culpa, porque ele representa, na verdade, todos nós. Todos nós, diante de uma situação, sempre vamos nos posicionar no discurso da banalização. Não compete a mim fazer isso, compete a mim fazer aquilo. Então, ele vai falar que na estrutura social que nós estamos construindo, é justamente essa falta de compromisso, de entender de que forma eu posso ou não auxiliar ou modificar o mundo que a gente vive. Né? Então, assim, muitas vezes vão falar, por exemplo, da pandemia, vamos falar da pandemia, né? Mas o presidente não está fazendo, por que eu tenho que fazer? Ou vamos falar assim, mas eu escutei a teoria tal, a professora falou agora aqui para a gente do álcool, do sabonete, eu escolhi a teoria e eu estou usando essa teoria, não peguei Covid até hoje, tá bom assim. Né? Porque isso, a vacina vai plantar chip nas... Até que ponto nós temos responsabilidade nas falas que temos na internet? Até que ponto nós temos responsabilidade na formação do coletivo que a gente vive? Então, a Hannah já previu isso lá, nessa questão dessa banalização. As pessoas não assumem a sua culpa diante do coletivo que vive. Se vocês pegarem e fizerem uma pincelada um pouquinho antes da filosofia contemporânea, quando a gente pega a filosofia moderna, nós vamos pegar os existencialistas, Paul Sartre, Schopenhauer, vamos pegar Simone de Beauvoir. Paul Sartre fala sobre a difícil decisão de viver a vida numa eterna corda se equilibrando entre as escolhas. As escolhas são necessárias, e o existencialista vai acusar profundamente as religiões de tirar do ser humano a capacidade de crítica social, a capacidade de crítica, de entender que ele é responsável pelos processos que ocorrem no mundo dele. Né? Então, nós somos donos das nossas decisões. Não existe vontade de Deus e vontade do diabo. O diabo não pode tomar decisões por mim. Né? Deus não pode tomar decisões por mim. Eles são seres que eu não vejo, que eu não estou do lado deles. Né? Na verdade, no fundo, foi uma escolha minha. Fazer bem ou fazer mal, matar ou não matar. Viver em sociedade ou não viver. Então, quando eu entender isso, entender que são as minhas escolhas que regem o mundo, eu consigo, então, me tornar um ser humano melhor. E aí eles vão, desde lá na modernidade, vão trazer isso para a gente. E aí vem a filosofia contemporânea dando continuidade a esse raciocínio, né? De tentar entender a necessidade de a gente negar os pensamentos religiosos, com Nietzsche, por exemplo, que traz a ideia de controle social, ou de Zygmunt Bauman, que tira da gente a capacidade de tomada de decisão a ponto de a gente ser tão fluido que a gente vai em qualquer discurso. Hoje o discurso é contra Bolsonaro, amanhã encontro um amigo meu, uma pessoa interessado, que fala a favor do Bolsonaro e apoia o Bolsonaro. Depois de amanhã também estou com uma coisa fluida, sem estrutura de pensamento. E Hannah fala dessa questão da banalidade. Então, eles vão questionar profundamente o comportamento do homem na sociedade que se constrói neste mundo. E aí a gente dá o passo para a sociologia, né? Que a gente, se for entrar nos
3 grandes pensadores, que eu não quero aqui discutir, porque eles vão trabalhar muito conceitos de sociedade. Karl Marx traz análise social a partir do trabalho, Emile Durkheim vai trazer para nós análise social a partir do patológico, do normal, e dar um pano para manga, uma aula inteira só para falar de Durkheim. Se pegar Max Weber, nós vamos ver ele falando da ação social como estrutura de pensamento de mundo, mas aqui eu quero me atentar a um sociólogo que raramente é abordado nas nossas discussões de mundo. Deixa eu só desligar o negócio que apareceu aqui na tela. Hein? Né? Um sociólogo que muitas vezes não é abordado, que é o George Simmel. George Simmel, ele vai trazer para a gente um debate de como vai se dar a estrutura social das relações infinitesimais, aquelas relações tão pequenas, tão desestruturadas, que por qualquer motivo se rompem. Relações essas que não têm nenhuma estrutura de cooperação, competição, submissão e conflito. Né? Ele vai dizer para a gente, quando a gente estuda as relações sociais, nós vamos ver na sociologia como se dá as relações. Ela pode se dar pela cooperação, troca muda, pela competição, quero competir com fulano, ela pode se dar pela submissão, de aceitar a ideia do outro, ou de conflito, ir para a guerra, né? E várias outras formas de interações. São mais de 10 interações sociais. E ele fala que as nossas relações são tão infinitesimais, que elas são tão pequenas que não conseguem chegar a esse ponto. E ele vai trazer para nós sobre o comportamento da atitude blasé, ou atitude de reserva. O que significa atitude de blasé? Aquela atitude individualista, aquela atitude egoísta, aquela atitude de desdenho da realidade social que nós vivemos. E aí está a grande chave para talvez a gente compreender o que está ocorrendo com a nossa sociedade de hoje. Né? Nós estamos vendo em torno aí de 8 estádios de futebol mortos. E ninguém se choca com a situação. Está caindo por dia em torno de 7 aviões no Brasil com quantidade de mortos. E ninguém se choca com a situação. É uma atitude blasé, uma atitude tão individualista, tão mesquinha, que não se importa com o coletivo. Importa eu, estou vivo, tá bom. Né? O exemplo claro foi a corrida da vacina por várias pessoas ricas comprando a vacina no Brasil. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E esse comportamento social da individualização tão exacerbado que nós vivemos, que vai nos levando a uma interação social de pouca intimidade e muito anonimato. Né? As redes propiciaram para a gente, ele já falava da tecnologia lá em 1858, né, em 1900 ele falava de tecnologia, né, com a rádio e assim por diante, ele falava que a tecnologia propiciava as pessoas a serem o que elas não são de verdade, ou falarem o que elas não falariam no coletivo. Empoderam as pessoas a agirem no anonimato. E aí, então, e a gente toma isso como verdade. Dito o que nós vemos na internet hoje. Quantas pessoas não usam os robôs, os bots russos, perfis falsos para poder dizer o que pensam e assim perseguir outras pessoas que pensam contrárias a elas, né? Eu mesmo, por exemplo, nas últimas eleições, eu fui perseguido por 2 pessoas que me ameaçaram, né? Porque eu postava coisas que eram contra a ideia do atual governo, né? Na época era apenas candidato, e eu fui perseguido. E aí eu mandei para a delegacia de crimes cibernéticos, um foi localizado e foi processado, né? Pode ser preso, tá rolando, e o outro não foi achado. Mas entender que o mundo que a gente vive hoje é esse mundo das relações infinitesimais, tão pequenas, tão frágeis, que tudo pode se romper. Né? Então, quero descrever o nomezinho desse cara, George Simmel. A gente quase não fala dele na sociologia, mas ele tem uma profunda importância para entendermos o comportamento de mundo que nós vemos hoje.
E aí eu vou apresentar para vocês, a partir de agora, 3 fatos muito, muito comuns do que ocorre hoje no Brasil. Poderia citar milhares de fatos sociológicos, tá, gente? Mas esses 3 fatos talvez sejam os de maiores impactos, no meu ponto de vista, na sociedade. O primeiro, né, o presidente da Eurasia Group vai trazer para a gente o seguinte relato, que mais negros do que brancos estão morrendo de Covid-19. Mais negros do que brancos estão ficando desempregados. Mais negros do que brancos sofrem de violência por parte da polícia. Mais negros do que brancos lotam o sistema penitenciário. E isso é um fato no Brasil. Isso é um fato. Não tem como a gente mascarar a situação. E isso se intensificou profundamente com essa pandemia. Vídeo, caso claro, obviamente, exterior que moveu o interior nosso, né? Foi o caso de George Floyd, nos Estados Unidos, que levou as pessoas ao protesto do Black Lives Matter, né? Vidas pretas importam. E levou a gente a discutir, e consequentemente, naquele período, aconteceu aqui no Brasil 3 ou 4 casos de morte de negros por ações violentas, né? Que inflamou mais ainda a situação no Brasil. Então, nós temos um dado alarmante para a desigualdade social brasileira. A nossa desigualdade social brasileira, ela tem cor. A nossa desigualdade social brasileira, ela tem raça. A nossa desigualdade social brasileira, ela está aí presente. Né? Então, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Talvez aí um ponto daqueles que mais sofreram com a pandemia. No segundo fato, nós temos que analisar a questão da mulher na sociedade, né? Todos somos dependentes e interdependentes de cuidados ao longo do nosso ciclo da vida. O tempo todo nós precisamos de cuidados. Só que a gente vive uma construção social, cultural, identificada como condição feminina, um suposto dom natural de cuidar e servir. E que não é fácil mudar isso, né? Então, a socióloga Sorge, né, ela vai trazer para a gente justamente a discussão de como mudar uma sociedade que ainda se estrutura no pensamento social da mulher que tem o dever de cuidar, da mulher que tem que lavar, passar, amamentar, ser boa esposa, dar bonita e ainda trabalhar. Como lidar com a estrutura desse pensamento em plena pandemia, onde a mulher também ficou extremamente sobrecarregada? E aí vão apresentar dados para a gente mostrando isso, a quantidade de cuidados que implicam situações materiais afetivas, como o trabalho de remunerado ou não remunerado, são principalmente exercidos por mulheres hoje em dia. As mulheres, elas não são reconhecidas. Ou o fato de cuidar com a tarefa doméstica, zelar por outras pessoas, idosos ou crianças, ainda presente na mulher. Por mais que os homens tenham ficado em casa da pandemia, os homens têm se ocupado muito mais com o entretenimento das crianças do que, de fato, com a responsabilidade do lar. Não modificou o fato da mulher ainda continuar trabalhando, ser cuidadora, ser dona de casa, ser esposa, ser mãe e assim por diante. Então, nós vamos ter aí a estrutura de âmbito doméstico. Por exemplo, nós temos uma situação no Brasil em que várias mulheres de afazeres que têm a ocupação de afazer doméstico, ou são domésticas, uma palavra mais comum, elas são negras. Né? Então, nós vamos perceber que, né, a construção continua desigual quando você percebe que o filho da elite brasileira, ele cresce vendo mulheres negras trabalhando domesticamente. E esse modelo mental é difícil de mudar quando você continua gravando isso na situação. A gente viu durante a pandemia, e foi noticiado diversas vezes, o fato da mulher negra não ter parado de trabalhar na casa do rico. O rico parou, mas a mulher negra teve que ir lá fazer faxina. Né? A mulher como um todo, mas de modo especial, vamos enfatizar a mulher negra, no serviço ainda doméstico.
né? Mas a mulher ainda continua sofrida. Ela pega 2 ônibus, em 2 conduções, 2 horas para ir para o trabalho, vai trabalhar fazendo serviço doméstico, ou sendo desvalorizada justamente por conta dessa questão do trabalho social que ela carrega de cuidado. A mulher não é valorizada em pé de igualdade com o homem na mesma função, se for exercida. Volta para casa 2 horas e ainda tem em casa que cuidar de todas as situações da casa, porque esse é um fato que não modificou com a pandemia, pelo contrário, só evidenciou o quanto ainda nós somos presos a esse modelo patriarcalista social. E um fato terceiro, né, que é um fato que realmente ocorre, é a questão da depressão e da ansiedade, né? Antes mesmo de nós vivermos a pandemia, a OMS já declarava o Brasil como um país com maior número de pessoas ansiosas. Nós temos em torno de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, quase 10%, 9,3%, tá? Lá em 2017, esse dado, tá? Ou seja, pode ter aumentado isso, sem dúvida alguma, de pessoas que vivem com transtorno da ansiedade. É o maior país do mundo, em números. E aí a gente sabe que as pandemias são catalisadoras de processos que já vinham ocorrendo anteriormente. Ou seja, aquele processo já acontecia, ele vai ficar 1000 vezes mais ativo, 1000 vezes mais claro, né? E aí é exagero imaginar que o mundo vai ser diferente a partir disso, né? A gente não vai conseguir entender a pandemia se a gente não compreender o comportamento do ser humano, né? A psicóloga Nayara Teixeira, da Mapa Avaliações, diz para nós que nós somos os líderes mundiais da patologia, apresentando um número 3 vezes maiores relativos à média global. O isolamento social, medo, incerteza do futuro, mudança do ritmo das relações sociais, de familiares, de trabalho, são fatores possíveis para elevar os números. E a minha psiquiatra, eu tenho uma psiquiatra, porque eu estou no processo final de tratamento de depressão devido ao meu antigo emprego e à minha demissão do meu antigo emprego, que gerou em mim. A minha psiquiatra falou que 98% dos casos da clínica dela, dos atendimentos dela, teve uma redução drástica no tratamento. Vai ter que começar do zero pós-pandemia. Vai ter que começar do zero o tratamento com as pessoas, porque houve uma redução absurda. O aumento da insegurança atingiu as pessoas com todos os transtornos. O transtorno de ansiedade pode te levar à depressão. O transtorno de ansiedade pode te levar a diversas outras situações de saúde mental. São gatilhos muito fortes para serem disparados para distúrbio. Tudo que nós vivemos com a questão da tecnologia, do compromisso, da falta de compromisso, da questão do trabalho, da falta de emprego, da falta de dinheiro, das relações sociais familiares abaladas. Aumentou, por exemplo, o número de divórcios durante a pandemia, né? O número de divórcios é altíssimo durante a pandemia, aumentou isso muito forte. Nós tivemos aumentos terríveis de suicídio, o que não é comentado pela mídia, justamente para não incentivar mais ainda, mas nós tivemos um aumento de suicídio, principalmente de juventudes, neste período, pela falta de esperança no futuro, que vai ocorrer no futuro, né? E aí nós estamos com um cenário que se as empresas e o mundo não se preparar para isso, pode fazer com que as pessoas tenham profundas recaídas nesse processo, né? A Sociedade Chinesa de Psicologia descobriu em fevereiro 42,6% de 18 mil chineses testados apresentavam sinais de ansiedade relacionados ao vírus. Quantas pessoas não demonstraram no próprio corpo sintomas do vírus sem ter o vírus? Tudo por causa da cabeça. 16,6% dos 11 mil examinados mostraram indícios de depressão. Numa pesquisa, na Universidade de Pequim, foi mostrado para a gente que 311 profissionais de saúde de alguma linha de frente da epidemia, 1/3 sofria algum tipo de problema psicológico. E isso não está diferente no Brasil, não, tá, gente? Quais são os efeitos pós-pandemia com tudo isso, né? Os gestores vão ter que repensar, né? O pessoal de RH
vai ter que deixar um pouco de lado folha de pagamento e começar a pensar em treinamento para dar atenção às pessoas que sofreram com isso. Por quê? Porque uma pessoa que está com problema de saúde mental, ela vai ter uma queda de ritmo de serviço e dessa forma vai cair os resultados daquela empresa. Naturalmente, não vai ter produção suficiente para aquela empresa. Né? O RH tem um papel fundamental na jornada do funcionário quando a pandemia passar. Muitos trabalhadores tiveram suas vidas profundamente afetadas. Né? Lembre-se que nós temos um alto índice de desemprego. Imagino que isso não causa emocionalmente na cabeça de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Então, tudo isso vai ocasionar. Então, nós temos 3 grandes fatores. O fato de a desigualdade brasileira ter cor, e os maiores índices de doença, de morte, tem cor. Nós temos o fato da mulher ser sobrecarregada na sua função nesse período de pandemia, o que já era sobrecarregado, triplicou. E o fato das pessoas que aumentaram a sua ansiedade por conta da situação. E o que nós podemos fazer para a gente encerrar? Para a gente tentar mudar um pouco. Eu peguei esse mapinha mental que eu achei bem bacana, né? Esse mapinha mental fala das habilidades socioemocionais, depois eu posso disponibilizar esse slide para vocês, que fala sobre a ideia de você criar uma rotina para o seu tempo, né? Não ficar à mercê das coisas, a rotina pode te ajudar a você vencer. A ideia de sempre projetar imagens positivas para você vencer este período. Evitar que você deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Então, a ideia de você estar sempre com o hábito de construtor e de relações e manter relações, mesmo que à distância. O hábito do otimismo, né, de acreditar que vai ter uma cura, que vamos sair dessa, que nós vamos mudar esse quadro de desemprego, tudo é possível se a gente se unir diante disso. O hábito de ouvido atento, de a gente aprender a escutar mais, a falar de menos. O hábito de ajudar uma pessoa que precisa mais do que a gente, né? Que, por exemplo, é o objetivo do Arete. Isso pode nos ajudar a sairmos dessa ansiedade, desse processo que nós vivemos de mundo, né? Ajudar com alimento, ajudar com uma aula gratuita, ajudar com um trabalho que nós podemos fazer, dedicar 1 horinha do nosso tempo para fazer uma ação de caridade, né? Então, são coisas que nós podemos fazer para poder melhorar diante desse quadro que se apresenta sociologicamente para nós neste mundo, que vai afetar absolutamente o nosso ser pós. Depois da pandemia, nossas relações vão ser muito mais diferentes. Todos os indícios sociológicos apontam de uma nova sociedade nascida o pós-Covid. Uma nova sociedade que vai nascer a partir dessa relação de mundo, de atitude que nós estamos vivendo, de falta de compromisso e assim por diante. Nós vamos começar a enxergar a necessidade da gente estar junto no coletivo, unido, na tentativa de mudar os impactos que estão aí lançados. Um outro detalhe que é importante que a gente não possa esquecer dessa situação é que, sociologicamente apontando, nós vamos perceber também a necessidade de reconstruir os nossos laços em todas as esferas, sejam elas políticas, históricas, geográficas, escolares, familiares. Nós vamos precisar reconstruir laços e entender não só as pessoas que perderam seus parentes, seus entes queridos por essa doença, bem como toda a sociedade foi afetada. Então, é um novo tempo de um novo mundo que vai surgir, que vai ser preciso reescrever essa história e contextualizar essa história, porque muita coisa vai ser aplicada que não era aplicada anteriormente, como, por exemplo, o hábito tecnológico que vai mudar, o que nós tínhamos no Brasil de uma relação pela tecnologia, por lazer, vai começar a nascer uma relação de tecnologia pelo trabalho. Nós vamos ter uma relação social a partir de união por pensamento e por corrente, apontam os especialistas para a gente. Como assim, professor?
trazendo a relação de você se aproximar mais daquelas pessoas que pensam como você, que agem como você, que entendem como você e querem mudar o mundo como você. Então, se isso já era normal nas relações sociais anteriores, vai ser enfatizado neste novo período, neste novo recomeço de sociedade que temos. Espero poder ter ajudado. Foi ótimo, né? Muito bom. Acho que a frase, né, a palavra que deve ficar para a gente nesse final agora é a fala da Hannah Arendt, né? De nós não deixarmos que tudo fique banalizado, a banalização do mal esteja inserida no nosso cotidiano, né? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e não permitir que isso aconteça. Não é normal, gente. A gente não precisa aceitar isso como normalidade. Muito pelo contrário, a gente tem que combater esse tipo de sociedade que o mundo está criando e que a pandemia está mostrando aí que não é assim que a gente tem que caminhar. É isso? Alguém deseja fazer alguma pergunta? Alguém deseja tirar alguma dúvida com algum dos professores? Malu? Mona Lisa e Malu? Mona Lisa acho que saiu. Não, ela tá... Não, eu tinha saído sem querer, mas eu logo voltei. Foi um problema aqui que eu tive aqui, mas voltei rápido. Não é nenhuma dúvida, não. A aula foi maravilhosa, foi bem esclarecedor, o jeito que o professor Júnior abordou desde o início, lá quando ele entrou falando da geografia, e até o final agora, adorei. Com a professora Ivana também, a Jéssica também, e o André também, mas adorei a forma que a Jéssica também trouxe para esclarecer várias dúvidas, inclusive vinagre. Eu aqui em casa, eu estava passando vinagre na bancada, porque eu vi que na internet, né, que ajudava a matar vírus. Então, é isso aí. Malu, depois, se vocês quiserem, tem lá no nosso YouTube uma aula que eu fiz ano passado com a professora Cris de Geografia sobre globalização. Eu participei da aula ano passado. Você estava na aula, se vocês quiserem reatualizar o conteúdo, está lá gravado. Vale a pena assistir para até mesmo entender como vai se dar essas relações, linkar essa aula com a aula que nós tivemos lá. Show? Cris é maravilhosa. E é isso, gente. Então tá, então a gente vai encerrando por aqui. E aí, até a próxima aula. Até o próximo aula. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.